Antes da nossa meditação, a gente estava num assunto aqui sobre pensamentos ruins, pensamentos negativos. Quando a gente começa a tomar ciência da prática, começa a compreender esse negócio de sombra, de ego, normal. Aconteceram uns movimentos ali, eu perceber a sombra em nós, perceber pensamentos destrutivos ou negativos, ou até ocorrer outras coisas, alterações do sono, ou até problemas mesmo que se avolumam na vida. Tem trechos aqui no Caminho Infinito que a gente vai chegar nisso, que o Joel fala que é clássico daquele que está despertando passar por essas coisas. Mas a gente estava falando dos pensamentos aqui, daí a gente entende nas entrelinhas lá do jornada espiritual do Joel, que o Joel tinha uma coisa que ele carregou na vida dele, que era a gente chama hoje de entropia psíquica, mas é uma desorganização dos pensamentos intrusivos, pensamentos, vamos dizer assim, desgraçados, né? Eu passei por isso aí no nível de pensamentos agressivos, blasfêmias, né? Então, da onde vem esse lixo? O que é isso aqui? E até coisas mais leves mesmo, quando a gente começa a conhecer a prática, como que reinterpreta esse negócio? A gente vai permanecer na palavra até que ela permaneça em nós. Mesmo dentro do Caminho Infinito tem um número gigante de exemplos ali. A gente aparece um problema nos negócios, uma dúvida, um medo, uma ansiedade, um pensamento negativo, um medo por alguém, né? Uma intuição negativa. Como que pode haver uma intuição negativa na presença? Uma intuição negativa é uma intuição do ego que está na dualidade. É uma intuição, sim, mas é uma intuição dentro da dualidade, dentro do bem e do mal. Interferência. Então uma intuição negativa, ela deve ser reinterpretada para a realidade verdadeira, para a presença. Tem uma frase aqui no Caminho Infinito que diz assim: devemos nos livrar de qualquer coisa em nossa mente que não seja a divina presença, o eu real, para podermos beber a pura água da vida e comermos o pão espiritual da verdade. Quantas vezes essa frase veio na minha cabeça quando vinha um lixo tremendo ali, e aquilo lá aí dava uma sumidinha, depois vinha de novo, foi pesado no começo, né? Ou então lembrar de não temas, sou eu, junto com o lixo que vier ali, seja ele o que for, não importa, né? Porque bate uma intuição negativa, eu tenho uma intuição negativa, eu dou crédito a ela, aquilo é uma emoção em mim, portanto vai colapsar, pode colapsar. Então esse negócio de reinterpretar a realidade, agora, e quando a gente começa a perceber isso melhor e a palavra vem, aí já é a palavra permanecendo em nós, o volume de estudo proporciona isso. A mente está preenchida pela verdade, e assim a prática avança e a prática evolui. O Joel diz, eu não lembro se aqui no Caminho Infinito, sem outro, que chega num ponto da prática em que a gente não se opõe a esses pensamentos, nem com outro pensamento. Ele acontece ali, eu fico quieto, dentro da minha mente. Eu não vou nem pensar não temas, sou eu. Não temas, sou eu, seria Deus dentro de nós falando isso para nós mesmos. Uma reação, não reage ao mal. Então ali, zero reação diante daquilo ali. Mas a gente às vezes a gente vai ter zero reação, às vezes vai usar a palavra, às vezes a palavra vai permanecer em nós. Acontece um mix ali de evolução dentro da prática, desse jeito. Vós sois o Cristo, eu te condeno, eu já falei hoje umas 4 vezes. Desse jeito. Eu te condeno. Hoje já foi umas 4 vezes. Disso dá risada. Você vê, né? 10 para as 9 da manhã. Se hoje ele já precisou lembrar dessa palavra 4 vezes, significa que ele está atento, né? O ataque é maciço. Não há ataque, né? É um ataque psicológico, isso é verdade. E nem diz o Joel lá no Arte de Curar pelo Espírito. Temos. Como é que é? Eu até vou abrir que deu uma duvidazinha do começo da frase. Temos que saber que Deus está em campo, mas parece que tem alguma palavra antes. É meio-dia que vai acabar a luz, né?
Vamos andando. Se acabar, acabou, né? Parece que já estão se movimentando também. Aqui. Nós vamos para aquela que veio à minha mente, mas apareceu outra aqui. Ó, observemos o que acontece quando tu e eu atingimos o estado da consciência que nos revela o inimigo como um braço carnal. Isso é num arte de curar pelo Espírito. Seja qual for o seu tamanho e a sua força, não passa de um braço carnal, um nada. A luta não é vossa, é de Deus. Ficai quietos, há um só poder. Faze as pazes com teu adversário. Não afirmes nada e não negues nada. Fica quieto, entrega-te à paz. Aguarda a palavra de Deus. Quando vier, será forte e poderosa, mais aguda que uma espada de 2 gumes. Agora vamos para aquela que eu queria. No silêncio e na quietude é que está a nossa força, não no falar. A linguagem é nosso meio humano para exprimirmos ideias divinas. No entanto, as ideias divinas se revelam e se manifestam em nós sem palavras. Ou seja, primeiro a gente faz o silêncio. Colocamos o dedo sobre os lábios e recebemos a certeza de que Deus está no campo e que a luta não é nossa, mas de Deus. E aí está em itálico aqui. E que não há luta alguma. Toda luta acontece no campo da mente, é o bem contra o mal, né? A mente preenchida pela verdade, ela está consciente, mesmo que ela não sinta, ela está nesse estudo e ela está consciente de que há uma presença, ela desiste da luta contra condições de erro. Vamos voltar lá, vamos começar lá o caminho infinito. A gente vai começar uma frasinha aqui, ó. Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, discórdia e outras mazelas do mundo material? Aí ele responde aqui, ó, inteiramente por causa da nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Acabamos de falar. Mas vamos analisar a frase anterior e a gente embala. A mente, né, lembrando que a gente está no capítulo 5, a alma. A gente vai retomar a frase da última aula. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado. Porque a mente que estava em Jesus Cristo? Uma mente consciente da presença. Então a mente dele é a mesma mente nossa, é igualzinha. A mente, do mesmo jeito ali, os neurônios, né? A presença ou o campo unificado que estava dentro da mente dele é o mesmo campo unificado que está dentro da nossa. Não existe tempo para a presença, a mesma presença que estava dentro da mente dele e onipresente naquele instante em que Jesus era vivo, era a mesma presença que está aqui agora e dentro de nossa mente também, porque é o campo unificado. Isso não é fabuloso? É. Isso é fabuloso. Só que é uma elaboração. Puxa vida, o que é isso então? Ó, a mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado, tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. O que ele está dizendo aqui? Poucos líderes religiosos, porque os grandes líderes religiosos mundiais são poucos, os líderes. Quantas grandes igrejas tem no Brasil? Cada igreja tem um líder, né? E no mundo inteiro? Então são poucos, líderes são poucos, o resto é a massa. Ó, a mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado, tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. O que ele está dizendo aqui para a gente falar o português mais claro? Nem a pau e de jeito nenhum é ela a mente de alguns poucos líderes religiosos, porque senão tem gente que pode ficar com dúvida depois quando vê o vídeo. Não é a mente dos líderes religiosos, porque se fossem, eles seriam obrigados a admitir a inexistência do mal.
Que o mal acontece na mente humana, na dualidade, na crença no bem e no mal, na árvore do paraíso, né? Não comais da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Deus é um poder. Pô, essa lição foi ensinada por Jesus Cristo. Os apóstolos deles aprenderam isso. E está lá no Novo Testamento. Está no Velho também, na boca dos profetas, não dos escribas e fariseus, mas está muito mais velado lá, certo? A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado. Então, para a grande maioria dos religiosos, escutar isso aqui às vezes é uma afronta. Como assim? Só ele era o único filho legítimo de Deus? Nós somos pecadores. Tudo é possível aquele que crê, acredita nisso. Então é isso aí. É isso aí. Seja feita a nossa vontade. Ó. A mente que estava em Jesus Cristo não é algo afastado. É algo real, aqui, agora. Tampouco é ela a mente de uns poucos líderes religiosos. A mente que estava em Jesus Cristo é a sua e está pronta para se manifestar em você na medida em que se esqueça do seu ego e se torne receptivo à divina sabedoria que está em seu íntimo, como onipresença dentro de você. O reino está dentro de vós. Agora, esquecer do ego, gente, porque o ego é calçado na dualidade, no bem e no mal, na insegurança, no medo, na ansiedade e no Deus externo. Esquecer do ego é esquecer esta parte do ego, porque o ego não vai sumir. O ego vai amadurecer. O ego vai se tornar super ego, que é ele que vai ficar firme na prática. O ego vai ser capaz de avaliar a si mesmo a parte do ego inferior nele, que é quem pensa negativo, quem procrastina, quem julga, critica, condena. Ele vai observar dois dentro dele, não é, na verdade não são dois, é um só. Mas ele começa a observar dois níveis de consciência dentro dele. Eu tenho uma irmã, a Samira está fazendo o curso de psicanálise, eu tenho uma irmã que também começou a fazer o curso. Ela veio em umas aulas aqui, depois ela não veio mais, disse que está tendo não sei o que na escola de sábado. Eu dei uma pausa aqui porque eu vou cortar isso no vídeo. Eu não sei se é verdade. Então na hora de editar eu tiro isso aqui, certo? Mas tudo bem, né? E eu estive na casa dela essa semana, dei um pulinho lá, ela mora em Alphaville, e ela... Calma, né? E ela disse para mim que lá na escola de psicanálise dela, eles pintam o superego como uma coisa horrorosa. Que o superego é a pior coisa que tem, que é pior que o ego. Ou seja, eles não sabem nada. Tem mesmo, viu? Escutou essa mesmo? Eu vou deixar um trechinho disso aqui, depois o resto eu corto. Esse que eu vou contar para a Samira eu corto. A Carla não está vindo em umas aulas, disse que está tendo não sei o que lá na escola, de sábado, não sei se é verdade, mas tudo bem. E ela disse, aí eu fui na casa dela essa semana, ela me contou que eles pintam o superego como capeta. Diz que ele é pior que o ego, que o superego é uma desgraça. Ou seja, eles entendem o superego como o ego inflado, como o alter ego. Isso, é tão simples, né? É tão simples. Ah, lástima, né? Uma inflação do ego. Aí você escuta isso lá. Não, como que lá na frente, depois nas próximas aulas, vai ficar isso? Não fica. Eu já desisti de discussões com pessoas justamente relacionadas a isso. Falei, você sabe, né? Pega esse link aqui, canalzinho do Sandro Lambert, vai lá aprender. Por quê? Não, eu vou voltar lá na escola de psicanálise que eu estudei. Vou voltar. Eu quero ficar um ano, se deixarem, né? Se não me expulsarem de lá. Vai ser uma pedra. Falar, a coisa não é bem isso aí não. Isso aí, né? E lá foi bom o curso, foi bom, não tive queixas. Mas eu cutuquei bastante, né? Vamos lá. Aqui, ó. Então aqui, ó. A mente que estava em Jesus Cristo é a sua e está pronta para se manifestar em você na medida em que você se esqueça do seu ego. Então vai esquecer o ego. Como que vai esquecer o ego? Só trabalha na sombra, porque vai ter que reeducar, vai ter que estar atento ali àquela mente funcionando da forma que ela funcionava, para que ela funcione com um outro modelo ali junto, que é o superego, observando os próprios pensamentos, porque senão como é que o indivíduo muda?
as reações comportamentais dela, como que ele pode continuar sendo o ego inferior e praticar a presença? Aí ele vai praticar a presença o quê? Só nos momentos que lhe interessa? Né? Aí depois ele continua, ele esquece da presença? Como assim? Que é o que, vamos dizer assim, uma parte vamos pegar leve, né? Uma parte dos religiosos faz, quando está dentro da igreja é uma coisa, quando está na rua é outra. Jesus já dizia, ninguém segue dois senhores. Né? Ó, os recursos da alma, ele diz aqui, ó, esqueça do seu ego e se torne receptivo à divina sabedoria que está em seu íntimo. Essa sabedoria que está no nosso íntimo é a paz, é a harmonia, e ela deve ser cultivada, percebida. Né? Os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós mais do que possamos receber, mais, abundantemente, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta. Aqui tem que saber interpretar, porque quando ele diz aqui, ó, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta, é que o desejo egoísta de satisfazer algo pessoal de forma egoísta é um desejo carente, então ele não vai ser realizado, porque cria efeito é não. Ou se a pessoa forçar a barra, ela consegue, mas em detrimento de prejuízo, ou de um ponto de vista egoísta em relação ao outro. Ela faz a vontade dela e deixa o outro com raiva, né? Ela faz alguma, vamos falar de zona de conforto, né? Ela faz alguma vontade dela, mas aquilo é uma distração, não é algo realmente frutífero, porque ela está se auto-enganando, não está produzindo nada na vida. Mas não para satisfazer, aqui, ó, os recursos da alma estão à porta de nossa consciência, prontos a se derramar em nós, mais do que possamos receber, mas não para satisfazer algum desejo pessoal ou egoísta. Então os desejos pessoais ou alguma coisa de nossa necessidade pode sim ir sendo satisfeito, mas com uma harmonia da consciência da presença. Como diz do Joel alguém num trecho aqui no Caminho Infinito, né? É uma liberdade sem licenciosidade, ou seja, sem culpa, sem maquinação, né? Maquinar é tramar, né? Maquinar, calcular, esperteza, né? Esperto. Tais falsos desejos são pedras de tropeço no nosso desenvolvimento espiritual, porque a gente vive o tempo inteiro atrás de falsos desejos que a gente acha legítimos, que são os desejos de melhora da vida humana a qualquer custo, ou se não for a qualquer custo, pelo menos aquilo ocupa a maior parte do tempo mental daquela pessoa. Quanto tempo ela ocupa com Deus em sua mente? Nenhum. Ou o tempo que ela ocupa é do Deus do Papai Noel, do Deus externo que eu peço, beleza, agora eu já pedi, vamos ver a novela. Ó, e não devemos pensar em usar nossos poderes espirituais para fins pessoais ou egoístas. Ó, e não devemos pensar em usar nossos poderes espirituais para fins pessoais ou egoístas. Porque o poder espiritual é a consciência da presença na pessoa. Se a pessoa está achando que ela vai poder usar aquilo por fim pessoal ou egoísta, ela não entendeu ainda o que é o poder espiritual nela, que é a consciência harmônica da presença, ou o tal do deixar a centelha agir. Que centelha não é faísca, não é luzinha, centelha é um codinome, um sinônimo para o invisível, presença. Centelha divina, como que a centelha divina vai ser uma faísca se ela é quem manifesta a faísca? Ela está por trás, ela é o invisível, o espírito, isso que é centelha. Ó, a canção da alma é liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Então o Caminho Infinito deve ser lido, relido, interpretado. Isso aqui é só uma ajudinha, só uma ajudinha. Aí a pessoa escuta isso aqui, ó. A canção da alma é liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Aí a pessoa fala, que falácia, que mentira, eu não sinto nada disso aí.
né? Puxa vida, então eu estou muito distante. Como assim distante? Está mais perto que o ar que nós respiramos. Tudo aquilo que a gente pensa que não é, que nem o caso daquele paciente, eu contei naquela aula, o caso daquele paciente que estava lá e ele pensou assim, por que eu não mereço tomar banho quente? E de repente teve um estrondo no aquecedor dele lá, né? Foi a presença, é óbvio. E aí depois passou mais uma ou duas sessões, ele abandonou, sumiu. Aí eu questionei e ele disse que não ia mais fazer porque ele estava tentando ser quem ele não era. Ou seja, ele achou que praticar e compreender isso era algo muito além da capacidade dele. Ou seja, o sofrimento, a dor e a indignação estavam se sobrepondo ali à consciência da presença. Por que eu lembrei disso? Porque aqui, ó, a canção da alma é liberdade. Liberdade, alegria e eterna felicidade. A canção da alma é amor para toda a humanidade. A canção da alma é você. Aí, então, aquilo que eu penso, que eu não posso ser isso daqui, é o quanto o inimigo dominou em mim. O inimigo é o ego, a dualidade, o sofrimento. Nós estamos amortecidos, anestesiados, né, tomados pelo paradigma. Agora, tudo bem, eu não sinto isso daqui, mas eu entendi isso, que nem entender isso que eu acabei de explicar aqui, é o suficiente para querer permanecer no caminho. Tá bom então, que inimigo é esse? Né? O inimigo se esconderá no último lugar que você procuraria. Em todo jogo ou golpe há sempre uma vítima e um oponente. O truque é saber se você é a vítima. Aí você se torna um oponente. Então eu descobri que eu sou a vítima. Então peraí, então você é o oponente agora. Põe o sabotador para correr. Né? Tem uma frase lá no filme Revolver. O oponente ele vai ficar, o jogo vai ficar cada vez mais sofisticado. E o oponente também, conforme você vai. Quanto mais sofisticado é o jogo, mais sofisticado é o oponente. Né? Não quer sair do jogo. Quanto mais sofisticado é o jogo, mais sofisticado é o oponente, não é essa frase? E ontem eu tomei um golpe que foi assim, uma lapada da presença para eu saber justamente isso. Eu estava em casa antes de sair e estava muito insegura. Questões, entropia psíquica total, lendo o livro agora está fazendo toda a diferença, acho que é a quarta ou quinta vez que eu já tipo assim, o que é isso que está acontecendo aqui dentro de mim, né? Exatamente, eu mal e eu vi um monte de coisa, você não vai dar conta de ajudar o povo, não sei o que e tal, e eu só absorvendo aquilo e mentalizando, né, que nem a minha mente boa ou ruim é capaz de exprimir o que é Deus, o que é a presença, e peguei o carro e fui almoçar no shopping. Na hora que eu cheguei no shopping tinha um rapaz tremendo, assim, tremendo, tava, sabe, mal, porque ele ia fazer uma entrevista naquele restaurante de São Paulo, lá, aquele, enfim, um restaurante por quilo. Eu fui lá pegar minha comidinha e na hora que eu cheguei eu já percebi ele ali naquela, sabe, naquele sofrimento, naquela coisa, semelhante atrás semelhante. Foi te mostrado, né? Exatamente, eu tava sofrendo por dentro e ele tava exprimindo por fora. Fui pegando a minha comida. Aí a moça falou, senta lá naquele banco e o cara já vai falar com você. E ele tremendo, ele fazia assim, inquieto. Aí eu respirei e veio assim, né? A presença está mais perto do que o ar que eu respiro, mais perto dos braços e pernas. Nada do que eu for mentalizar pode ser suficiente para ajudar esse camarada. Mas eu sei porque eu sei que tem uma presença agindo aqui. E comecei a almoçar. Eu juro para vocês. Ele foi aquietando, ele foi ficando quieto, ele foi escorando na cadeira assim, até o ponto dele fazer isso aqui, ó. E eu comendo tudo. O cara cochilou. Relaxou, né? E ele tava... Saiu da tensão. Olha só que belo exemplo. E eu, nossa, foi uma chulapada, assim. Ou seja, quando você saiu de casa, que você estava naquele conflito interno, você ficou, mesmo com aquele conflito ali, aquele lixo, você ficou consciente da presença, sabendo que, mesmo com aquela tensão daquilo ali, consciente da presença. A tensão é normal. Agora, se aquela tensão, que aquela dor cutucando a gente não fizer lembrar da presença, o que é que vai fazer então? Vocês entenderam o atrito entre a sombra e a luz? Ele é necessário para que a gente desperte. Muito bom. Bom. Agora, a gente vai se entregando a esse processo. Ele tem que ser a luz do mundo, tem que ser o testemunho vivo. Tem um daqueles áudios que eu te indiquei, o Joel fala lá, que eu indiquei para vocês, o Joel fala.
Você estava naquela aula que indicou os áudios, os 4 áudios? O descanso no céu do Espírito. Ele fala lá que muitas vezes vai ser no silêncio e no secreto, a pessoa não vai nem saber que através da tua consciência houve uma intervenção da presença. Então, se a gente não sente isso daqui, não importa. Isso é a verdade que habita em nós. E aí a gente... Porque até se tornar um metafísico, um co-criador consciente, ou até não reagir com outro pensamento em relação a uma negatividade, a gente passa por tudo isso daí. A gente reinterpreta, fica consciente da presença, reinterpreta e vai caminhando por isso. E dói. Só que hoje eu prefiro todo dia passar por essa dor do que viver o que eu vivi antes. Sabe por que a gente sente dor no corpo quando tem alguma região do corpo doente? Ou a gente corta, tem um ferimento, um ralado, bate, ou aquele local ficou ofendido. Houve desorganização molecular, o corte começou a sangrar, aí aquilo vai cicatrizar. No instante do corte em que sangra, o organismo já está auto-reagindo ali para a cicatrização, né? Para a coagulação do sangue e a cicatrização. E nós sentimos dor. A mente está sentindo a dor naquele local. Portanto, o desejo da mente é de não sentir a dor. Aquilo está doendo, eu quero me livrar daquilo. No psicológico ou na prática da presença. Psicológico, a gente coloca psicológico entre aspas, porque não há poder psicológico que produza a presença. A presença é. Mas para a gente começar a prática, a dor sentida é no psicológico. Porque nós vamos começar a enxergar, o trabalho com a sombra, enxergar a desarmonia que existe dentro do nosso próprio ser, nossa sombra, nossas mágoas, nossos ódios, nossas carências. Agora, a gente entra na frase que ia começar a aula hoje. Por que demoramos tanto para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? E aí vem a resposta, inteiramente por causa da nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Quanto mais tempo demora para a gente entender que não há realidade no erro, porque realidade verdadeira é só o Espírito perfeito de Deus e onipresente, ou o campo unificado, que organiza tudo de forma harmônica, não há bem e mal nele. Quanto mais tempo demora para a gente entender isso, maior é a nossa resistência ao processo. Por que demoramos tanto tempo para obter a libertação da doença, da discórdia e de outras mazelas do mundo material? Inteiramente por causa da nossa incapacidade de apanhar a grande revelação. Não há realidade no erro. Então o erro está diante de mim, que é a percepção dos 5 sentidos. Eu não posso considerar mais aquilo real. Não posso. Então o prejuízo é nosso mesmo. É interessante que ele coloca não só a revelação, ele coloca a grande revelação. A grande revelação. Eu vou falar disso na próxima aula da data limite, que tem gente que já não foi a primeira vez que aconteceu, não sei se a pessoa vai voltar para o atendimento, fez uma vez só, ou às vezes num comentário no outro que chega, uma dúvida, ou no telefone que filtra para o atendimento, ou até no YouTube. Eu comecei a meditar, mas eu não estou sentindo nada. O que foi que entendeu das aulas até agora? Nada. O que foi que entendeu da leitura, se é que está lendo? Nada. O que foi que entendeu daqueles áudios do Joel, se é que está ouvindo? Nada. Acha que vai começar a meditar e amanhã vai sentir a presença? Está ali. Que ele consiga aquietar completamente a mente. Ele só conseguiu, se conseguir, né? Ele aquietou a mente dele, mas quando ele está no paradigma, ele está ali calçado em crenças do bem e do mal. Ele quer que o silêncio, se é que ele o vai atingir dentro da meditação, produza benesses na vida material. Então aí não acontece, então a meditação está dando errado. A total mudança de postura emocional diante da vida. Postura emocional por quê? Porque a alma sente emoções. Não é postura emocional de poder psicológico. Pusemos tanta atenção na fé em Deus como nosso benfeitor,
ou na fé em algum curador ou mestre, que passamos por cima da grande verdade. O erro não é real. Não existe matéria, pois a substância da matéria é de fato mental. Ou seja, a substância da matéria é de fato manifestação do mental. Manifesta. A substância da matéria é manifestação do espírito invisível. Então nossa consciência também é invisível, é uma com a presença. Pela graça fala sobre isso. Estou com vontade de fazer uma... Para não ficar muito longa essa série Data Limite, você não ia ter 50 aulas. Estou com vontade de fazer eu já estou devendo, né? Aquele livro, um livro do Jung que eu falei que ia fazer, estou devendo eu disse que ia fazer uma análise do quem somos nós, estou na dívida aí com o negócio, vai ter que ser feito em algum momento, mas que outras coisas mais importantes estão se sobrepondo nesse momento, mas é fazer uma série de aulas também, a verdade metafísica, e transcrever o texto desses 4 áudios que eu indiquei para vocês, e ler ali e explicar. Sim. Mas aqui, 4 áudios, 4 horas. 4 horas explicado, vai dar umas 10 horas de aula, portanto, vai dar umas 10 aulas, no mínimo, né? Para falar, escuta aqui, o canal do Caminho Infinito Português é mais importante que minhas aulas, tá? Porque é verdade, não é mentira. Pusemos tanta atenção na fé em Deus como nosso benfeitor, né? Um benfeitor, Deus que faz por mim. E a minha consciência é o que então? O Deus faz por mim, mas Ele não faz nunca. E nós não vamos desconfiar que tem algo errado. Tem um áudio desse daí de Joel, que o Joel diz lá, né? As igrejas falharam e elas sabem disso. Pô, isso é uma cacetada sem tamanho. Pusemos tanta fé na atenção em Deus como nosso benfeitor, ou na fé em algum curador ou mestre, que passamos por cima da grande verdade. Ou seja, a gente pôr a fé em mestres, até no Jesus, é passar por cima da grande verdade. Não há realidade no erro. O cara vem, 2000 anos atrás, ensina um negócio, e aí a coisa é completamente distorcida. O erro não, passamos por cima da grande verdade. A verdade é que o erro não é real. Não existe matéria, pois a substância da matéria é de fato mental. Quando ele diz aqui que não existe matéria, é que só existe espírito manifesto. O próprio manifesto é o verbo tornado carne, mas ainda é o verbo. Gente, isso eu mesmo às vezes ainda fico perplexo, porque dá para ter uma noção do quanto que a humanidade está metida na ignorância sobre a espiritualidade. Essa frase aqui é o cerne da coisa, né? Essa aqui é o âmago. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente. A mente é um instrumento de Deus, e Deus é espírito. Assim, tudo o que existe é substância espiritual, apesar do nome ou da natureza que lhe tenha sido atribuído pelos sentidos finitos. Sentido finito aqui, ou quando ele diz aqui, aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente. Porque a mente humana, acreditando que vida espiritual é uma coisa e vida material é outra, que vida espiritual é a fumacinha do lado de lá, ou os mistérios do lado de lá, que a gente não sabe como é que vai ser, porque a própria religiosidade do planeta Terra, de um contexto geral, não entrou no consenso ainda, né? Não se sabe se é inferno, não, tem gente que acredita que é o inferno eterno, morreu, fudeu, né? Então está ferrado, né? Mas o dia que Jesus voltar, ele vai levantar os mortos que estão no cemitério dormindo, esperando para ser acordados. Porque se eu for bonzinho, eu vou dormir no cemitério, eu não vou para o inferno.
Bom, viu, a opção melhor deve ser o inferno, porque acontece alguma coisa. Né? Eu lembrei daquela piada do Pires de merda. Vocês já ouviram aquela piada? Eu não vou contar aqui, porque não veio ao caso, né? Já contei? Foi no começo do curso? Eu vou contar de novo, mas eu corto, tá? Isso. É, porque eu olhei na carinha dela ali e eu vi que ela queria. Porque eu... Vou até economizar o vídeo aqui. Tiveram até que cortar aqui a piada do... Aqui, ó. Aprendemos com os cientistas, vamos retomar aqui agora porque me veio um comentário à mente. Aprendemos com os cientistas físicos e também com os metafísicos que aquilo que tem sido chamado de matéria é uma interpretação equivocada da mente. Tipo assim, a mente humana antes da mecânica quântica não sabia que a matéria não é matéria. E o planeta inteiro ainda ignora isso até hoje. Porque você fala de átomo para a pessoa, parece que está falando grego. Você vai falar que o elétron gira 300 mil quilômetros por segundo. Eu queria pegar meu fone ali, que é o exemplo que eu uso, que eu giro a ponta do fone assim. Aquilo roda que parece que está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então aquilo roda a quanto? 40, 50 quilômetros por hora na mão da gente ali. E o elétron, quase 300 mil quilômetros por segundo dentro do átomo. Que o átomo, a matéria tem cabeça do alfinete tem 1 trilhão de átomos. 1 trilhão de átomos com o elétron rodando a 300 mil por segundo, é lógico que vai parecer denso, matéria, para a nossa percepção ali. Eu vou falar isso numa aula do Data Limite, vai dar um resuminho lá de mecânica quântica de novo, né? Se você solta um elétron assim, fala, menino, dá uma volta na Terra, arranquei você do átomo, você vai dar um rolê na Terra agora. Né? Ele anda a 300 mil por segundo. Quantas voltas o elétron vai dar em volta da Terra em 1 segundo? 7 voltas e meia. Porque a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros. O elétron dá 380, 7 vezes 4, 28. Ele vai andar 280 mil quilômetros em 1 segundo. Agora, o que é aquilo lá na circunferência de um átomo? Aí tudo parece matéria, mas na verdade é o espírito tornado manifesto. Então a primeira coisa que o planeta tem que... O planeta vai ter que entender isso aí junto com o espírito tornado carne, junto com a manifestação do espírito. O espírito é invisível, o carne é o próprio espírito manifesto. Nós estamos na vida espiritual, não existe mundo material, né? A questão do bem e do mal e a visão materialista da vida é que cria toda a problemática da vida humana todinha. O que ela fez ali no exemplo do cara lá que estava tendo um ataque lá, porque ia fazer uma entrevista de emprego? Ficou consciente da presença, da verdade. E ela nem esperava que ia ter aquele efeito. Ficou ali, sumiu, tal, não sei o quê. Após que a hora que ela viu lá, ela ficou assim, né? Ah, mas na hora foi assim, tipo ó, assim, como é que pode, né? Você vai entender? Isso você viu ele, deve ter auxiliado alguma outra pessoa que você não ficou percebendo. Sim. Por isso que a presença vai à nossa frente. Isso eu frente. ainda fiz de maneira, se for pegar lá embaixo mesmo, eu fiz de maneira egóica. Porque eu estava preocupado que eu estava com aqueles pensamentos e não estava conseguindo passar mais coisa que eu devia passar para os meus clientes. É tudo entropia psíquica, loucona. Mas é. Só que ainda no fundo egóico surtiu efeito. Mas a gente está no fundo egóico, a gente tem que ficar consciente de que está ali. E que mesmo ali só existe a presença. Né? Ainda, né, que andasse pelo vale da sombra da morte, tu estarias comigo, eu estaria contigo. Esse vale da sombra da morte a gente pode chamar de inconsciência. A profundeza da inconsciência em que nós estamos. Pode chamar de certa medida, de inconsciente coletivo, pode? Pode. No Salmo 91. Onde é que estamos aqui? A mente é o instrumento de Deus, e Deus é espírito, portanto onipresente, visível, que manifesta propriamente. Assim tudo o que existe é substância espiritual manifesta, né? Substância espiritual. A substância da matéria é o espírito, é o campo unificado. Apesar do nome ou da natureza que ele tenha
que ele tenha sido atribuído pelos sentidos finitos. Por isso que Joel fala que metafísica é o fundamento esquelético da verdade. Deus é a consciência do indivíduo. Assim, tudo o que se nos depara como pessoa, coisa ou condição. O que é pessoa, coisa ou condição? Qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer condição, interna ou externa, qualquer atividade da vida humana, qualquer instante da nossa rotina. Deus é a consciência do indivíduo, do ser individual. Deus é a consciência dele. Assim, tudo que se nos depara como pessoa, coisa ou condição, nos vem como consciência, na consciência e através da consciência. Mesmo toda crença humana, toda crença no bem e no mal, vem como condição, como consciência na consciência e através da consciência. Uma consciência do sentido material finito, limitado, problemático. E Deus, a consciência, é a alma de todo indivíduo. Deus, o princípio, é a lei de toda ação. Deus, o Espírito, é a substância de tudo o que temos na consciência. Tudo que eu estou tocando com os olhos está em minha consciência. Tudo aquilo que eu estou pensando e lembrando está em minha consciência, seja futuro ou passado. Todos os assuntos que estão na minha mente estão na consciência e são consciência. Agora eu estou consciente do quê? Do bem e do mal da dualidade, aquilo ali vai ser vida material. Ó, Deus é a consciência do indivíduo. Então o que é Deus? Deus é consciência harmônica. Deus é a própria consciência do indivíduo. Aqui entra o livre-arbítrio. Tudo é possível aquilo que crê. A vós foi dado todo poder. Enquanto não conhecer a Deus em verdade, está na roça. Lembrei de uma frase que eu ia falar agora há pouco. Vamos ver se eu termino. Bom, terminamos essa frase para pular para outra. O único inimigo que já existiu. Como é que é essa frase que tem lá? Se alguém lembrar? No revólver. Que o único inimigo que já existiu jamais poderá ser vencido. É alguma coisa assim? Porque aí quem é esse inimigo? Esse inimigo é Deus. Só que vamos deixar bem claro, o ser humano que não conhece a Deus em verdade, na verdade ele tem Deus por inimigo e ele não sabe disso. Só que Deus não é inimigo de ninguém. Deus é amor incondicional. O ser humano preso na dualidade, ele é contra o todo. E aí só pode dar zebra. Interpretação equivocada traz interpretação equivocada da verdade. Deus não tem nada a ver. Por isso que no Antigo Testamento veio ali apinhado. Não é que as interpretações do Antigo Testamento estejam equivocadas, certo? Mas naquela época pintou-se Deus como um Deus que castiga, um Deus que pune. Não é Deus que pune, é a nossa ignorância sobre a natureza de Deus que cria uma autopunição. Porque o único inimigo que verdadeiramente existe, ou já existiu, jamais poderá ser vencido. Eu não estou certo se a frase no filme Revolver é essa, mas eu vou dar mais uma assistidinha só para fazer na outra aula, confirmar. Um inimigo que não pode ser vencido. Se eu considerar ele um inimigo, o inimigo jamais poderá ser vencido. Porque ele não é inimigo de ninguém, ele é amor, ele é harmonia. Agora, se nós estivermos lutando contra o amor e a harmonia, é uma luta que não vai ser vencida nunca. Então o mal não vence o bem nunca, nunca. E o bem vence o mal pelo amor, mas não o bem humano. Quando a gente tenta, eu vou vencer o mal pelo bem, eu vou ser humanamente bom, eu sou bonzinho. Dali uns anos ele está chorando, mas eu sou tão bom, e eu só me ferro, mas não é possível. É o bem humano. Ele tenta ser bom, e uma hora ele cansa, aí ele chora. Pela educação equivocada, que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos
coisas ou condições. Educação equivocada. Agora, a gente começa a compreender que é uma educação equivocada quando a gente começa a compreender melhor a verdade. Porque até então a educação ela foi necessária à expansão de consciência no planeta. O bem e o mal, o karma, o acúmulo de informação e etc. Pela educação equivocada, que estrutura nossos sentidos finitos, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência. Haja entendimento para entender isso aqui, viu? Pela educação equivocada que estrutura nossos sentidos finitos, pela educação materialista, visão material da vida, o bem e o mal, que estrutura nossos sentidos finitos, que nos limita, chegamos a temer certos indivíduos, coisas ou condições, os temores da vida, as ansiedades, as críticas, os julgamentos, sem perceber que estas coisas nos chegam pelo caminho da consciência, sem perceber que essas coisas nos chegam por eletromagnetismo. A gente atrai, está diante de nós, porque a nossa interpretação vai criar aquilo que está na consciência. Aquilo que está na consciência manifesto, chega até nós. A única saída é o link com a presença, para reinterpretar qualquer situação. Aqui, ó. Nos chegam pelo caminho da consciência, e que são todas seres de Deus. Aqui a gente pode até interpretar que são arquétipos, certo? E que são todas seres de Deus, consciência que se nos revela, consubstanciadas de espírito, com o espírito por trás dela as manifestando. A consciência material é o sentido finito e enganador que considera o homem e o universo limitado como bons e maus. A consciência espiritual, ponto final, né? Agora tá. A consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, ou seja, a percepção de si próprio como um ser de Deus. Eu sou Deus manifesto, então eu sou a presença. A presença me manifestou como ideia divina, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do Espírito. Ou seja, a consciência espiritual reconhece o universo todo como manifestação da mente e governado pelo princípio divino. A consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências, porque a aparência é um julgamento limitado. Aqui nós não estamos falando de julgamento, de crítica e julgamento. Eu julgo o problema, eu julgo tal situação, não sei o quê. Eu estou dentro da dualidade, a projeção e julgamento o tempo todo. Não há descanso verdadeiro, não há paz do Cristo. A consciência espiritual é a capacidade de ver além das aparências. Não é ter uma... estou vendo além das aparências, do olho de Santander. Né? Tem gente que pensa que para ver o Cristo no outro, reconhecer, tem que ver alguma coisa. Não, ver além das aparências é o sentido espiritual, reconhecer a verdade da manifestação. Só existe a presença, e o que está diante dos meus olhos é o Espírito manifesto. Isso é ver além das aparências. Aqui, a consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências, perceber e reconhecer que, como Deus é a nossa mente, tudo que se nos apresenta, ou seja, tudo que está diante dos meus olhos, da minha percepção, da minha audição, está em e vem de Deus, nossa única consciência. Aí a coisa complica quando a gente leva isso para a avaliação do que está dentro da mente, nas sombras, nos pensamentos desarmônicos, certo? Em toda desarmonia que é sentida dentro da gente, projetada como interpretação equivocada do externo.
Porque até ideias estapafúrdias que surgem na nossa mente, que a gente começa a percebê-las quando começa a prática da presença, até aquela imagem abstrata mental tem uma vida e uma substância. Embora ela seja completamente abstrata, mas quem é que está por trás daquela ideia, imagem ou pensamento? A presença também. Então aquilo ali é uma informação voando, é o inconsciente coletivo. Sustenta tudo, né? A presença sustenta tudo. Só ela pode sustentar. Aí vamos falar assim, né? O cara é maluco, ou o cara é um gênio. Da onde ele tirou isso? Eu não sou maluco, e muito menos um gênio. Isso é o óbvio. É o óbvio. Agora, para enxergar o óbvio, às vezes a nossa mente tem que ser levada a um nível de dificuldade mental em que não há saída para ela. Ela tem que questionar a própria fé, questionar Deus em si, para ter esse tipo de elaboração. Então, se ela questionar a própria fé e questionar Deus constantemente e elaborar isso, se existe só uma presença, toda a manifestação da dualidade que ela percebia cai por terra. Isso é cura pelo Espírito, porque cura pelo Espírito que o Joel ensina é reconhecer que não há pobre para se enriquecer, doença para se curar, e tem mais um, né? São 3 coisas que fala aqui, que é mesmo? Não há pobre para se enriquecer, doença para se curar. Companheirismo. Hã? Sobre companheirismo de fala. Parceiro, companheirismo. Porque são as reclamações comuns das pessoas. Um companheiro a ser conseguido. E também isso é Sócrates, né? Só sei que ainda nada sei, né? Quando foi para ter esse tipo de análise tem que ter elaborado muito, né? Ainda nada sei. Que horas são? Tem mais um tempinho. Achei. Falei, deve estar aqui no caminho infinito mesmo, né? Aqui, ó. Nós já passamos por isso? Iluminado, página 23, nós estamos em qual hoje? Então nós já passamos, ó, para você ver. Deve ser lá no capítulo Cristo isso aqui, ó. A Cristo consciência reconhece Deus onde quer que brilhe. Aonde que ele brilha? Aqui, ó. Em qualquer coisa manifesta é o brilho de Deus. A Cristo consciência, né? A Cristomente, a consciência da presença, não é total, não, amadurecendo dentro desse processo. Ela começa a abrir os olhos espirituais para a verdade. Os véus estão caindo. A Cristo consciência reconhece Deus onde quer que brilhe, através da bruma do sentido pessoal, através da sutileza do sentido pessoal, por trás dele. Para ela, não há pecador a se redimir, doença a se curar ou pobre para se enriquecer. Não há, porque ela reconhece a verdade. Então, cura espiritual não é um poder de cura que vai curar algo. Não há realidade no erro. Então, se não há realidade no erro, não há pecador a se redimir, nem doença a se curar, nem pobre para se enriquecer. Isso é uma mente metafísica. Ele reconhece a verdade, o que acontece? Remissão espontânea. O pecador que se redime é aquele que reconhece que ele não existe pecado, ele ignorava a verdade. O auto perdão que ele dá para a sua própria consciência é a libertação espiritual do conhecimento da verdade. É o perdão de Deus incondicional, reconhecido por ele mesmo, porque Deus não precisa nem perdoar. Deus nem sabe o que é o conceito de pecado, gente. Porque Deus é um sentimento harmônico, um amor infinito, não pensa, ele é amor, que manifesta tudo. O ser humano, num nível de consciência muito inferior, deve subir o seu nível de consciência para a compreensão da presença e se tornar um com Deus. Ele vai continuar sempre sendo um ser individual, cada vez mais harmônico e mais individuado, mais unificado, no maior estado de comunhão interna.
É muito tranquilo da gente chegar ao raciocínio de que isso aqui disseminando pelo planeta reforma o planeta inteiro. Quanto? 100, 200, 500 anos não tem importância. 500 anos é nada para o infinito. Porque isso aqui vai ser entendido, não tem como. A lógica, a obviedade da situação é inegável. Ou Deus é Deus, ou Deus não existe, ou Deus é nada. E se Deus não existe, o que é isso aqui tudo? Então Deus existe. Se Deus existe e não há nem mal nem bem em Deus, Deus é amor, por que o ser humano insiste na crença no bem e no mal? Vamos lá, na onde a gente estava lá? Vamos ler essa frase aqui inteira para a gente voltar lá. A Cristo consciência reconhece Deus onde quer que brilhe, através da bruma do sentido pessoal. Para ela não há pecador, através da sutileza da sua percepção, né? O que é bruma? Para ela não há pecador a se redimir, doença a se curar ou pobre para se enriquecer. A iluminação espiritual desfaz os falsos conceitos ou imagens da limitada percepção e revela que tudo que existe é manifestação de Deus. Mas e o mal? E as desgraças? É uma manifestação de Deus criada pela consciência humana, que tem o poder de criar, que cria desarmonia. Mas é a manifestação de Deus. Quando ela é reinterpretada para a realidade verdadeira, o mal é desfeito, porque o mal não existe. Onde a gente estava lá? Canta aí para mim o parágrafo. A consciência espiritual não supera nem destrói. Obrigado. Está lá. A consciência espiritual reconhece, nós estamos emendando aqui, a consciência espiritual é a percepção do indivíduo como um ser de Deus, que tem apenas a mente de Deus e o corpo do Espírito. Reconhece o universo todo como manifestação da mente, governado pelo princípio divino. Então o ser humano, na dualidade, ele não está governado pelo princípio divino, ele está governado pela ignorância, pela estupidez. A consciência espiritual é a capacidade de ver a realidade além das aparências, perceber e reconhecer que, como Deus é a nossa mente, tudo que se nos apresenta está em e vem de Deus, nossa única consciência. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais, apenas sabe que tais condições não existem. Como que não existe? Está aqui diante dos meus olhos. É um julgamento, é uma percepção limitada. Existia para Jesus quando ele olhava isso? Existia para o Joel quando ele olhava isso? Não, por isso que o erro era desfeito. Isso é ser metafísico ou co-criador consciente. A consciência espiritual não supera nem destrói a matéria ou as condições materiais. Apenas sabe que tais condições não existem, pelo menos na forma com que nos são mostradas pelos sentidos finitos. Ela traduz para nós as aparências, revelando-nos a verdadeira natureza das coisas que estão presentes. Ou seja, a nossa consciência, avançando por esse caminho, ela traduz para nós as aparências, ela reinterpreta. Reinterpretar a realidade. Disciplina, a única disciplina é a disciplina da alma. Não há rituais ou regras. Somente o divino e impessoal amor que fulgura eternamente como a chama no santuário do Espírito, nossa consciência. Somente o divino e impessoal amor. Esse amor é impessoal, nós não sentimos ele enquanto não dermos um bom avanço pela prática. Mas sendo ele impessoal, ele ainda está ali. E nós podemos estar conscientes dessa verdade, dessa presença, mesmo sem senti-la.
Aí eu senti-lo, agora vamos ampliar o contexto da palavra sentir. Como que eu não vou sentir aqui minha mão? Como que eu não sinto que eu penso e existo? Penso, logo existo. Eu enxergo, tudo que eu vejo eu toco com meus olhos, não é sentimento? É só reinterpretar esse sentimento para saber que só existe a presença de Deus. Gente, a gente vai dar uma pausa agora. E a gente volta depois do café.